Olá, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou presbítero e hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante e muito necessário também: o autismo, síndrome de Tourette, outras condições neurológicas e como a igreja e a sociedade precisam aprender a lidar com isso. Esse vídeo não é só para quem é da igreja, é para pais, professores, líderes e para qualquer pessoa que queira entender melhor esse assunto. Muitas vezes, quando uma pessoa tem um comportamento diferente, a primeira coisa que acontece é o julgamento. As pessoas dizem que é falta de educação, dizem que é falta de limite, dizem que é rebeldia, e alguns ambientes religiosos, infelizmente, dizem até que é demônio ou falta de fé. Mas nem todo comportamento diferente é rebeldia. Nem toda agitação é falta de limite. Nem toda dificuldade é falta de respeito. Muitas vezes é neurológico. Antes de julgar, precisamos entender. Antes de corrigir, precisamos conhecer. O autismo ou o TEA, transtorno do espectro autista, não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro da pessoa funciona de maneira diferente. Algumas pessoas têm dificuldades na comunicação, algumas têm dificuldades em entender emoções e também alguns têm sensibilidade a barulho, luz ou toque. Algumas precisam de rotina, algumas têm dificuldade em ambientes muito cheios. Isso não é falta de educação, não é rebeldia, não é falta de oração, não é demônio, é uma condição neurológica. Existem terapias e acompanhamentos que ajudam muito no desenvolvimento da fala, da comunicação, das emoções e da autonomia. E eu falo também como pai de uma criança com autismo nível 1. A síndrome de Tourette também é uma condição neurológica. A pessoa tem tiques motores e vocais involuntários. Ela pode fazer movimentos repetitivos, sons, e ela não faz isso porque ela quer. Ela não consegue simplesmente parar, porque é involuntário. Agora imagine uma pessoa assim dentro de um culto, de uma sala de aula, ou de qualquer outro lugar onde ninguém entende isso. O quanto essa pessoa pode ser constrangida, julgada ou até afastada. E aqui eu estou citando apenas dois exemplos, mas existem muitas outras condições: TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem, deficiência intelectual, entre outras. O ponto principal não é o nome da condição. O ponto é que existem pessoas que veem o mundo de forma diferente e precisam ser compreendidas, não julgadas. Eu também quero falar com os pais, pais de crianças autistas, pais de crianças com TDAH, com Tourette ou qualquer outra condição. Muitas vezes vocês são julgados como pais que não sabem educar, como pais que não dão limite, como pais que não oram o suficiente, mas só quem vive a rotina sabe o que vocês enfrentam todos os dias. Então, a igreja não deve ser um lugar de peso para essas famílias. A igreja deve ser um lugar de descanso, acolhimento e apoio. Como cristão, presbítero, eu preciso dizer algo. A igreja precisa se preparar para receber essas pessoas. A Bíblia diz em Romanos 15, versículo 1, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Ser forte na Bíblia não é mandar. Ser forte é sustentar, é proteger, é acolher, é ter paciência, é ter amor. Deus pode curar? Pode. Nós cremos em milagre? Cremos, mas enquanto buscamos um milagre, nós temos uma responsabilidade cuidar das pessoas. Fé não anula a responsabilidade. Espiritualidade não substitui conhecimento. Amor também é se preparar para não ferir. Incluir não é deixar tudo sem ordem. Incluir não é bagunça. Inclusão é preparar pessoas para saber lidar com situações diferentes. Inclusão é orientar a igreja. Inclusão é ter amor e também organização. Às vezes a criança autista vai tampar o ouvido por causa do barulho. Às vezes ela pode se agitar,
Às vezes, ela pode chorar. Isso pode ser a sensibilidade sensorial, não falta de educação. Às vezes, uma pessoa com Tourette pode fazer sons durante o culto e ela vai ficar mais nervosa ainda se todo mundo ficar olhando. Essas pequenas atitudes e orientação para a igreja já ajuda muito. Estudar sobre o assunto, ouvir profissionais, ouvir os pais, preparar professores de crianças, preparar recepção, preparar líderes, ensinar a igreja a acolher sem constranger. A igreja não sabe tudo. Por isso, precisamos aprender sempre. Nós precisamos buscar o conhecimento. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Às vezes não impedimos com palavras, impedimos com olhares, impedimos com julgamentos, impedimos com falta de preparo. O reino de Deus não é só para quem é igual a nós, é para todos. E se é para todos, nós precisamos estar preparados para todos. Porque acolher também é pregar o evangelho. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe isso para ajudar pais, líderes, professores e igrejas. E que Deus nos ajude a sermos uma igreja que acolhe, entende e ama de verdade. Deus abençoe, curte, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.